Bom, pessoal, bom dia. Eu gostaria hoje de tratar, comentar, na verdade, um artigo publicado nessa madrugada pelo professor Walter Williams. O professor Walter Williams é um professor economista americano que se considera ali da linha dos libertários. Eu vou gravar ainda um vídeo provavelmente ainda essa semana explicando um pouquinho melhor da minha autodefinição enquanto conservador, mas também explicando um pouco o quanto eu, digamos, aprecio e gosto da visão libertária, né, que principalmente de acadêmicos americanos, principalmente o próprio professor Walter Williams e o professor Thomas Sowell. O Walter Williams até se define mais como um radical em comparação com Thomas Sowell, defendendo, por exemplo, até que um mecanismo de defesa, de segurança de voos seria permitir que as pessoas entrassem armadas, ao invés de toda aquela parafernália para evitar até que você entre com um estilete pequeno ou coisa do tipo. Seria uma medida plenamente viável, segundo ele, permitir que quem tivesse direito e porte de arma entrasse armado e que teria o mesmo efeito prático, né? Se um terrorista, por exemplo, tentasse sequestrar o avião, alguém armado poderia dissuadi-lo. Mas o professor Walter Williams ele traz uma nesse artigo porque a começar pelo título, ele coloca assim: quem quem é o dono de você? Ele é uma indagação, né? Quem afinal é o dono de você? E qual que é a história o pano de fundo que ele coloca para fazer esse questionamento? Ele está citando aqui umas tentativas que têm sido feitas em alguns estados americanos para aprovar uma legislação que eles estão chamando de right to try, né? Que numa tradução literal é o direito à experimentação, né? O que é experimentação? Experimentação de drogas, né? Drogas que estão em fase de testes, né? E ele começa aqui apontando que um estudo de um instituto que aponta que só nesse ano mais de 5 mil pessoas, no caso dos Estados Unidos, eles vão perder a batalha por um tipo de esclerose, que é comumente conhecida como a doença de Lou Gehrig. É, Sendo que existe uma droga que está em processo de teste, mas ela não conseguiu ainda ser aprovada para chegar nos testes humanos, né? Então, e aí com base nesse pano de fundo é que ele questiona justamente, mas afinal, quem que é o dono quem que é o seu dono? É você mesmo ou é o governo que tem esse direito de dizer que você não pode assumir determinado risco, conhecido no caso, para de repente avançar uma pesquisa de uma droga que pode beneficiar um monte de pessoas através desses testes, né? Avançar a aprovação através dos testes com humanos, que é uma etapa necessária para essas aprovações, né? Então é isso. Quem tem o direito de decidir quanto risco uma pessoa deveria correr? Ela mesmo ou algum burocrata sem rosto em Washington? É o termo que ele usa. Ah, e ele coloca justamente que a resposta para essa pergunta é: quem afinal é o seu dono? É você mesmo? Se você é o seu dono, então você deveria ter essa poder decidir quanto risco você gostaria de correr. Se o governo é o seu dono, então você não teria esse direito. O governo teria o direito unilateral de decidir quanto risco você pode tomar. E ele traz aqui, né, para continuando nessa questão de aprovações de drogas, ele traz o exemplo
de uma droga que foi aprovada muito antes na Europa do que nos Estados Unidos e que teve um impacto aí, ela tinha um potencial muito grande de evitar ataques cardíacos e tinha uma pequena porcentagem aí de efeitos colaterais, mas que não era aceitado pelo órgão americano de aprovação, que é o chamado FDA. E então de novo faz esse questionamento: será que você, numa questão assim que traz um benefício tão claro, tão evidente, que é comprovado cientificamente, embora você tenha pequeno percentual aí de coisas indesejáveis, será que isso dá o direito, né, ao governo de evitar o alto benefício, né, da aprovação dessa droga? É, o ponto que ele coloca aqui, na opinião dele, é que os burocratas, né, eles fazem isso porque eles estão sempre preocupados com o problema, né, com o erro que eles podem eventualmente cometer de ser pouco cautelosos, né? Então, na verdade, ele aponta aqui a missão, né, do FDA, no caso dos Estados Unidos, é garantir a segurança, obviamente, e a efetividade dos remédios, né, dos farmacêuticos. E nessa missão eles podem cometer basicamente dois tipos de erros, né? Eles podem aprovar uma droga que tinha perigos não antecipados, né, de efeitos colaterais, ou eles podem desaprovar ou, né, postergar por muito tempo uma droga que é segura e efetiva. Mas o ponto dele é que, na opinião, as pessoas que trabalham, né, os que aprovam essas drogas nesse organismo, nessa instituição, elas têm incentivos desiguais para evitar esses dois tipos de erros. Porque se o erro vai pelo lado de ser pouco cauteloso, aprovando uma droga perigosa, as vítimas são visíveis e ele vai ser, né, diretamente responsabilizado, até eventualmente criminalmente por isso, as pessoas, né, ligadas a esse órgão. Mas se ele comete o erro de ser muito cauteloso, então segurando a aprovação de uma droga que é segura e efetiva, quem vai saber? Né? O custo dessas vítimas é invisível, não é visível. E políticos e burocratas, segundo ele, preferem vítimas invisíveis. Então é uma provocação aí bem interessante. Eu acho que um ponto, ao meu ver, bastante central é isso, né? Você poder responder essa pergunta: quem afinal é o dono? Quem que pode escolher que riscos tomar? Eu prefiro a visão radical até em muitos pontos do Walter Illes nesse sentido. Eu acho que a liberdade individual é um direito, né, inalienável e, portanto, as pessoas deveriam, na verdade, conhecendo os riscos, né, sendo propriamente comunicadas, poder eventualmente assumir esses riscos. E esse outro ponto bem importante que ele levanta, né, que existe incentivos desiguais para ser muito ou pouco cauteloso, né? E por quê? Porque uma tem uma visibilidade muito maior, as vítimas são visíveis, e no outro as vítimas não são visíveis. Agora, no momento que as vítimas que não são visíveis, na verdade nós podemos estar falando aí de milhares de vidas que poderiam ter salvas com a aprovação mais rápida de uma droga que se prove segura e efetiva. É claro que, em se tratando de farmacêuticos, né, em a interação complexas no corpo humano, sempre você vai ter vai ser uma discussão aí infinda, provavelmente, né, de quão pragmático você tem que ser nessas aprovações versus a garantia efetiva da segurança e da efetividade do farmacêutico. Mas acho que o ponto central dele, que ele busca levantar aqui, que a gente poderia buscar aí alguma agilidade maior, permitindo que os testes fossem feitos antes, né, quanto antes em humanos,
e dando direito às pessoas a se voluntariarem para fazer esses testes, né? Ou até mesmo sendo pagas para isso, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido que se pague para esses testes. E se a pessoa quiser correr esse risco, né? De repente ela tem um parente ou alguém próximo que pode ser beneficiado com a aprovação dessa droga, ou potencialmente beneficiado com a aprovação dessa droga de uma forma mais rápida. Então acho que fica aí a provocação, e eu particularmente gostaria de responder a pergunta dele, né, do título, dizendo que eu pretendo ser sempre o dono de mim mesmo. Né? Então por isso que eu refuto qualquer tentativa de governos de sobrepujar aquilo que eu acredito que deveria ser sua função, né? E atuar aí como um verdadeiro Leviatã, sempre atacando a liberdade individual do cidadão. Um abraço e até a próxima.